Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminatis e hoje a gente vai ter uma convidada internacional. É isso aí, porque a gente estava procurando alguém para falar de curanderismo, benzimento, magias do campo, e a gente teve que procurar lá na universidade lá em Portugal. Eu não vou apresentar ainda, porque o Rafa vai apresentar a nossa convidada de hoje, porque ele é irmão gêmeo de patuá dela. Mas antes de chamar essa estudiosa do tema, Rodrigo Elutarque, pelo Projeto Mayhem. Salve, pessoal. Quando o assunto é história, eu tô dentro, gosto de saber de tudo. E história do curandeirismo eu vou querer saber mesmo. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbanwa para quem está à noite, agora aí no Brasil, Konnichiwa vendo à tarde, sou em outro horário. Já estou com o meu terço aqui para falar de benzimento e quero saber um pouco mais da história dela, como ela chegou a essa pesquisa, porque é um assunto bastante interessante e pouco falado nos dias de hoje sobre a importância desses magistas que são os benzedeiros, as benzedeiras, né? Do mortesúbita.net, Thiago Tomosauskas. Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, Natasha. Olha, geralmente eu viro fã das pessoas que vêm aqui no Mayhem por causa da curadoria que tem, né? Alguém que conhece, leu um livro, pesquisou. Hoje é o contrário, hoje eu já sou seu fã e tenho a honra de estar aqui com você pela primeira vez. Espero que seja a primeira vez, espero que você volte várias vezes. Vai ser uma noite excelente. E diretamente do Textos para Reflexão, Rafa Reis. Boa noite, pessoal. Bom, vou aqui apresentar diretamente a convidada, né? Porque só para explicar como é que eu cheguei até ela, basicamente foi pelo Instagram. Tá ali no nome dela, Natasha Mirra, né? Natasha_Mirra ali. Vocês podem acessar agora. Inclusive, se vocês estiverem vendo no YouTube, se vocês quiserem conhecer ela rapidamente, vocês podem acessar lá, parar o vídeo, acessar lá e voltar, porque vocês vão ver que ela pesquisa um monte de coisa diferente. Mas aqui eu vou dar uma lida rapidamente no currículo dela, depois ela vai começar a falar sobre o assunto aqui, que o tema vai ser mais o benzimento mesmo, principalmente lá em Portugal, mas ela poderia falar de muitas outras coisas que vocês podem depois verificar no Instagram dela. Natasha Mir é doutoranda de antropologia, mestre em ciência das religiões e bacharel em nutrição. Atualmente realiza uma pesquisa sobre curandeirismo em Portugal, junto do CRIA, o Centro em Rede de Investigação em Antropologia. Natasha foi responsável pelo primeiro mapeamento religioso em Portugal e por publicações sobre religiosidades populares, magia e performance ritual. Desde 2018, mantém um projeto autônomo nas redes sociais que atua a favor da educação e do diálogo interreligioso. Então, ela basicamente é uma daquelas acadêmicas que não fica só na academia, que ela está também interessada em divulgar o que ela está pesquisando para os outros, e graças a isso que a gente chegou a ela, graças a isso que ela está aqui. Seja bem-vinda, Natasha. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Estou aqui, é isso aí. Eu também faço parte de um projeto, eu esqueci de colocar ali no currículo, mas é bem importante porque esse projeto ele também é um projeto que ele busca não ficar só na academia, que é uma coisa que eu defendo bastante, que a academia ela precisa ter um diálogo constante com a sociedade. E até esse momento eu não percebo isso, tá? Eu acho que a academia é muito fechada e esse estar fechado da academia prejudica ela em vários aspectos, tanto internos quanto com esse diálogo que deixa de acontecer com as pessoas do mundo real, né? E acho que esse projeto que eu faço parte, que é o RESPEL, quem quiser procurar aí, ele é um projeto que acontece em vários países, né? Não acontece só aqui em Portugal, mas ele é para falar sobre bem-estar, transreligiosidade, espiritualidade e saúde. Então, envolve justamente por isso que eu também estudo benzimentos nesse projeto, porque é algo que dialoga bem. E é isso, vou estar aqui aberto, vocês fazem as perguntas aí. Vamos Não, a ver. gente, a gente vai chegar nisso daí mais para frente, mas primeiro, como é a primeira vez que você vem aqui no Mayhem, você tem que contar a sua história. Então, se você nasceu, era pequenininha, estava sendo batizada, e aí depois passam-se algumas décadas e você está aí pesquisando religiões, né? Da faculdade, de uma maneira acadêmica e tal. Como é que isso aconteceu? Tá.
Eu vim de uma família que sempre teve relação com coisas religiosas. Eu sou do Rio Grande do Sul e meu primeiro contato assim, com religião foi com 2 anos de idade, que minha mãe frequentava um batuque, porque no Rio Grande do Sul a gente tem o batuque, né, que é diferente do candomblé, de modo geral, do resto do Brasil. E eu fui feita, então, com 2 anos de idade, no batuque gaúcho. E aí, depois, minha mãe se afasta dessa linha e vai para o espiritismo, que também não era kardecista, era um espiritismo de Ramatiz. E aí ela fica nesse espiritismo muito tempo e eu ali convivo durante muito tempo, cresci ali. E aí, com 17 anos, eu fui para o Santo Daime. E aí eu fiquei convivendo diretamente numa comunidade de Santo Daime, por 7 anos. E lá eu passei, né, amadureci, passei muito tempo da minha vida. Eu digo que ali aquela minha estadia no Santo Daime foi meu primeiro estudo antropológico valendo, assim, porque eu realmente mergulhei de cabeça lá durante bastante tempo. E depois eu comecei a conhecer mais esses espaços neo-xamânicos também, no, ali mais uns 3 anos depois. Eu fui parar num lugar, no fim da minha caminhada, vou tentar resumir bem resumido, no fim dessa minha caminhada, eu fui parar num lugar que era o estilo muito seita, assim, eu costumo dizer que era uma seita, mas é um tema muito polêmico, então eu tendo a acabar também não falando muito sobre. E depois de passar por esse tempo aí, eu vim para Portugal. Aí, quando eu vim para Portugal, eu tive mais contato com o Islã e também me apaixonei pelo Islã. E aí, também, assim, tive minhas experiências, ainda estou tendo minhas experiências com o Islã, mas eu nunca deixei também o meu lado de, assim, de ter minha espiritualidade individual, né, que a gente chama de, na academia de religiosidade vernacular, que é a religiosidade que a gente aplica em casa e vai construindo assim de maneira mais doméstica. E aí eu sempre me conectei assim com várias coisas diferentes, na real. Eu nunca gostei de estar muito numa coisa só. Essa é algo meu. Vocês podem ver, inclusive, meu currículo, né? Saí da nutrição, fui para ciências da religião, fui parar na antropologia. Eu sou uma pessoa meio assim. Então, eu faço esse trabalho hoje nas redes sociais, muito tentando também dialogar um pouco, trazendo um pouco dessa minha experiência, levando um pouco dos meus conhecimentos. E é isso. Não, eu queria só aproveitar a oportunidade, talvez não tenha outra, para perguntar onde é que você achou isso aqui, que eu sei que você também é igual, chama Taoís. Isso aqui no sufismo, no Islã, são os 99 nomes de Alá, embrulhados num papelzinho, geralmente, né? Pode ser outras coisas. E aqui embrulhado num courozinho. A minha dúvida é só se você só comprou isso aqui, ou se você por acaso está em alguma ordem, foi uma coisa mais de religião mesmo, e não só tipo de ter um taoísmo no pescoço. O meu, ele não tem o nome de Alá, na verdade, ele tem um trechinho do Corão, mas que é um trechinho de proteção. Mas eu ganhei ele de presente, porque eu comprei uma obra de arte de uma artista brasileira que faz peças que ela usa ela faz personalizado. Então, ela fez uma pintura para mim do Corão. E aí eu comprei dela essa pintura e ela me mandou junto com a pintura, porque quem deu para ela foi o mestre Sufi dela, no caso, ele que fez e entregou para ela e me deu de presente. Ah, então é porque eu acharia difícil que tivesse sido que você comprou isso como souvenir. Realmente, essas coisas geralmente, inclusive, geralmente é ativado, se era do mestre dela, ativado assim, sabe, de forma ritual mesmo. Então, se bem que eles não vão falar esse nome, né? Eles vão usar outro nome, mas basicamente ele realmente serve como proteção, no caso. Então é isso, legal. O Thiago vai falar agora. Natasha, que você puder fazer um link entre a história que você contou e o que te levou para essa pesquisa sobre o benzimento, o que te atraiu nesse assunto, que daí a gente já entra no tema.
Cara, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu sempre quis fazer alguma pesquisa sobre benzedeiras aqui. Porque no Brasil a gente tem muito estudo sobre benzedeiras, mas aqui em Portugal não. E eu via com o meu convívio aqui que tinha algumas coisas do benzimento brasileiro que tinham características muito parecidas com o que tinha aqui em Portugal. E aí eu fiquei nesse questionamento, assim, o que que é português desse nosso benzimento brasileiro? Porque a gente fala muito sobre os nossos laços com o povo indígena, com a África, né? Há largos estudos, mas com essa raiz, nem digo raiz porque também é questionável, mas com essa referência portuguesa, a gente tem pouco, quase nada, né? De quem fale, quem estude sobre isso. Então, eu fiquei nisso de querer saber. E aí, quando eu cheguei aqui, os professores de ciências das religiões, na verdade, me falaram que esse meu estudo não ia para frente, que era uma coisa muito difícil de fazer. Aí, quando eu fui para antropologia, eu eu participei de um concurso, e aí, bem nessa altura, para concorrer à vaga, eu faço aniversário dia 11 de novembro agora, já depois vocês me deem parabéns, mas no dia do meu aniversário, minha avó morreu. E aí, isso foi muito simbólico para mim, assim, minha avó ter morrido no dia do meu aniversário, porque nós éramos muito ligadas e minha avó era uma pessoa muito mandingueira, assim, sabe? Ela me ensinava muitos truquezinhos e o brasileiro tem essa coisa, né? Todo mundo te ensina alguma coisa, todo mundo te diz, faz um saravá assim, faz tal coisa, sei lá. A gente, a gente tem isso como característica, assim, de povo. E aí, não sei, isso me tocou, sabe? Me levou a buscar alguma coisa, de repensar sobre esse laço da minha avó comigo, e, e essa relação. E aí eu decidi tentar, então, esse projeto, que era das benzedeiras portuguesas, né? De tentar entender o benzimento aqui. E aí, no fim, realmente passei e consegui com essa pesquisa. E como é que é essa pesquisa? Ela é bibliográfica, ou você vai falar com as benzedeiras, você fala com os filhos das benzedeiras? Como é que é? Como é que foi o trabalho? Ou como está sendo, não sei. O trabalho, ele é uma etnografia. Então, eu faço trabalho de campo, né? Eu basicamente me divido entre regiões que são mais afastadas da cidade e região metropolitana de Lisboa. E, e eu também trabalho com vídeo. Então, eu faço não só o trabalho escrito, mas no final eu vou ter um documentário, né? Sobre o trabalho todo. Depois, quando ficar pronto, eu divulgo para vocês também poderem ver. Mas é um trabalho que eu estou tentando fazer um trabalho mais sensorial do que qualquer outra coisa, assim. Porque existem tipos de vídeo etnográfico que você consegue trabalhar mais com as sensações do que propriamente o saber, assim, né? Claro, o saber é passado, mas através das sensações, da atmosfera, dos detalhes. E eu estou tentando trabalhar isso no vídeo, para que aproxime ainda mais da experiência que é os rituais, né? Inclusive tem no seu Instagram, tem pelo menos um recente que você está entrevistando uma benzedeira, provavelmente numa zona rural, eu não sei se é exatamente na zona rural, e aí dá para ver o sotaque português, aquilo tudo, tem toda essa atmosfera mesmo, né? Tá usando ali a erva e tudo mais e tal. Mas isso realmente acho que vai ficar bem interessante para um documentário, né? Que realmente não é só sei lá, um conhecimento de texto, né? Um conhecimento mesmo ali de vivência. Mas até por isso eu acho interessante a gente também pensar na antropologia do negócio, que é basicamente estudar as origens, né, da humanidade, e a gente pensar que o benzimento parece ser uma coisa muito antiga, né? Onde é que será que vem? Porque você falou, poderia ter entre os índios, será que tem uma conexão com Portugal? Não necessariamente, mas pode ser uma conexão com o mundo todo. De repente, no xamanismo você já tinha alguma espécie de benzimento, né? E aí isso foi se espalhando pelo mundo. E hoje, como muita coisa assim
tradicional, assim, do próprio xamanismo, que é muitas vezes ignorada e não é considerada uma coisa séria, como você falou na academia, não vou nem estudar isso não, que é difícil estudar. Isso aí é uma coisa que já ficou para trás, né? Não deveria mais ser estudado, porque assim, a gente tem a tendência de ignorar essas coisas hoje em dia, né? Essas coisas muito antigas, assim. Mas eu, pelo contrário, né? Eu tenho até um livro chamado Arte e Magia que fala muito disso, que eu acho que é só quando você vai lá na origem, lá de trás, entende como as coisas foram se espalhando, é que você entende a importância dessas coisas e por que essas coisas não vão embora, na verdade, né? Porque faz parte do ser humano. Então, eu queria que você tentasse fazer esse link, assim. É uma coisa antiga, mas até onde isso vai, né? Na sua opinião, no caso. Você falou muito bem. O benzimento, a gente tem uma tendência a achar que o benzimento ele acontece só com as senhorinhas lá fazendo o benzimento, né? Mas não, o benzimento ele está presente em praticamente todas as religiões, todos os movimentos, a gente tem uma espécie de benzimento. A gente pode não ter esse nome, benzimento, mas a gente tem sempre uma relação de alguém que está fazendo, está retirando o mal de outra pessoa, ou no mínimo bendizendo o outro, trazendo uma bênção para outra pessoa. Então, é uma. O que eu acho bonito no benzimento também é que você está falando do vínculo entre duas pessoas, né? Você está falando de uma relação que precisa de duas pessoas para que aconteça de fato. Apesar de ter, tipo, você pode se benzer a si mesmo. Quando você vai falar com muitas das benzedeiras, elas dizem que não, né? Que o certo é outra pessoa fazer. Porque existe um senso de coletividade que é trabalhado dentro do benzimento. Mas o benzimento ele tem muitos nomes, e eu trabalho isso dentro da minha proposta de trabalho, que é ver, por exemplo, o reiki como um tipo de benzimento urbano, que é ver outras manifestações que hoje a gente tem diversificadas, né? Eu até nem sei o nome de todas, para falar bem a verdade, porque eu não sou muito adepta a essas outras terapias que tem hoje em dia, porque tem tanta terapia hoje em dia, né? Mas eu vejo esses outros tipos de terapias alternativas também como benzimento, não só as senhorinhas. Olha, Robson, eu vou pedir agora para você falar um pouquinho aí, né? Só para citar um exemplo do que acontece no Japão que tem a ver com isso aí. Você acabou de citar alguns nomes aí, só uma palhinha rapidinho. Aqui no Japão ela mencionou o reiki, né? Mas aqui a gente tem o jorei e ele está muito mais ligado à religião messiânica do que à própria prática do reiki, vamos dizer assim. É uma forma de passe ou benzimento, a gente pode colocar dessa forma. A gente vai ter a arte Mahikari aqui no Japão. Então, para vocês verem, até aqui no fundo da Ásia, a gente vai ter esse tipo de prática, né? Não é muito parecida com o que a gente tem no Brasil, mas existe. Mas, quando a gente fala de benzimento, também muitos rituais, por exemplo, Shinto, se valem de ervas e batem na pessoa com a erva lá e faz essa bateção de folha, exatamente como a gente vê no Brasil. Não muda muita coisa no final. É uma pessoa orando, fazendo uma conjuração e batendo folha na outra pessoa, ou até mesmo um calhamaço de papel. Agora, uma questão que eu tenho também é que, como essa coisa é muito antiga, como a gente já viu, tem muita coisa que tem a ver, assim, como você falou, de comunidades, com antepassados e tal. Você acha que o benzimento ele está mais focado assim, em benzer só as pessoas da própria comunidade, ou você já vê, mesmo esse benzimento mais tradicional, que tem esse benzimento de qualquer pessoa que passa pela vila ali, pede para ser benzida, acaba acontecendo, ou é uma coisa que é mais fechada na própria comunidade, assim? Como é que você vê? Eu sei que hoje em dia o reiki não, é muito mais aberto, a gente faz reiki à distância, mas eu estou falando lá na coisa mais tradicional, mais antiga, que às vezes passa a impressão que é uma coisa só ali da comunidade, só entre os próprios antepassados ali, não sei se também tem alguma relação com espíritos dos mortos também. Depende, porque cada pessoa e cada região vai trabalhar de uma maneira, né? Por exemplo, se uma pessoa é pagã e, e vive em determinada região, ela vai pegar provavelmente ali as características do benzimento do local, mas ela vai adaptar também as crenças pessoais dela. Isso acontece demais. Mas aqui em Portugal tem muito.
da tradição, ela ser passada pela família, né? No Brasil também tem isso, mas aqui ainda mais enraizado, assim, a passagem familiar, porque também aqui existe muito os livros familiares. Então, a família tem um livro, São Cipriano, é um livro bem conhecido, por exemplo, familiar aqui, e aí o livro e os conhecimentos relacionados ao livro é que são passados. Tem uma relação diferente, a relação da zona urbana e rural. A zona urbana, primeiro, né, tem a questão capitalista, né, mercantilista do próprio benzimento. Depois, o urbano, o rural, eles geralmente têm uma relação, assim, que é mais aberta do que simplesmente o corpo do indivíduo. Eu tive, por exemplo, relatos de meninas que trabalhavam em um restaurante na zona rural. E aí, um certo dia, elas estavam tentando acender o fogo, que o fogo era um fogão a lenha, e elas não conseguiam acender o fogo num fogão a lenha. O fogo não acendia, não acendia, não acendia. E elas interpretaram aquilo, porque, segundo elas, elas sentiram naquele momento ali na cozinha algo, o vento bateu, e elas sentiram que era que algo estava ruim, que era quebranto. Então, elas ligaram para a senhora que era a benzedeira local, e aí ela fez benzimento, liberou, e segundo elas, depois que ela fez o benzimento, elas acenderam e o fogo pegou. Então, há uma outra relação, que é uma relação de mais cuidado, cuidado com os indivíduos da comunidade. Então, se alguém, por exemplo, está muito mal-humorado, eles interpretam como tá com quebranto. Que inclusive aqui não se fala só quebranto, eles falam cobranto, que é outra coisa. Então, há uma relação diferente. Eu diria que é uma relação mais profunda de comunidade, quando a gente está falando da zona rural. Na urbana, ela é mais individualista e ela passa pela questão mercantilista. A não ser que a pessoa seja amiga, né? Assim, minha amiga que tira o quebranto, daí vou lá e vou fazer um benzimento. E aí acontece também, mas é mais difícil. Essa relação ela não se dá assim de maneira espontânea, não é algo aberto para todo mundo, como na zona rural, que todo mundo fala nisso abertamente, não é um problema, não é um tabu. Posso? Então, na verdade, eu tenho já três perguntinhas. Eu vou jogar assim, você vê a ordem que você quer responder, qual você acha que é mais adequada. A primeira, se você puder, fazer uma comparação com as benzedeiras de Portugal, com o que a gente está acostumado aqui no Brasil. O que você notou de diferente, o que você notou de igual. Acho que isso é bastante importante. A segunda é sobre o livro de São Cipriano. O livro de São Cipriano que você fala daí é o mesmo que a gente tem aqui? Ou são vários livros? Como é que é essa? Ou se cada família tem um livro? Se puder falar um pouquinho sobre o livro de São Cipriano também. E a terceira é mais uma curiosidade, né? O que é exatamente um quebranto? É um mal-estar? Porque aqui a gente sempre fala, você vai da benzedeira, você tem quebranto, espinhela caída, bucho virado ou mal de 7 dias. Mas eu nunca sei o que é cada uma dessas coisas. Se você puder dar um vocabulário para a gente, seria excelente. E ela ainda falou que tem o quebranto, lá em Portugal, tem o quebranto e o cobranto. O O cobranto para mim parece quebranto um boleto é que tá quando você chegando, acaba, assim. né? O cobranto, chega um boleto voando, assim, deve ser É o perigoso. fim do mês chegando. Não. Tá. Coisas que eu achei até agora, né? Porque a pesquisa ainda tem mais 3 anos, gente. Eu quero dizer que eu mal comecei, também tem isso. Então, é uma pesquisa muito longa, né? Mas o que eu vi de similaridade com os nossos benzimentos, primeiro são as rimas, que é algo bastante lusitano, né? A questão das rimas, do poema. Então, os benzimentos, eles são feitos geralmente com 4 linhas e com rimas. O Dá um uso exemplo de aí pra gente. ervas. As ervas são geralmente as mesmas, assim, as principais, né? Que seriam arruda, hortelã. Claro que o Brasil ele tem outras ervas, mas a arruda é uma das que é muito característica aqui também. Que mais?
Também tem a tradição de que se você está com quebranto, se você está com algum mal, se benzer, se auto-benzer não funciona. Também isso é muito parecido com o do Brasil. Diferenças. Eu sei Aqui, que tem desculpa então, mas aqui a gente sempre fala que o benzimento da mãe é o mais poderoso. Aí tem essa história também? Pior que não. Pior que eu não ouvi essa história aqui. Não Ah, ouvi. O que tem de parecido também é que geralmente são mulheres que benzem. Isso é. é algo que é clássico, né, também. A maioria delas são mulheres. Inclusive, eu até agora aqui em Portugal, eu conheci um homem que na verdade é falecido. Então eu falei com a família e a família contou a história do avô que teria deixado um livro, que é outro livro, não é o São Cipriano. O livro dessa família já é o Inário Perpétuo, que é outro livro. É que nem que Então, fala aqui, né? Tem, mas acabou. Os benzedeiros. mas é muito raro, não tem os homens, eles. Mas tem uma explicação para isso, assim, né? Uma explicação que eu ainda tô. Claro, ainda precisa bater os dados para ter uma conclusão mais profunda, né? Mas o que eu percebo são algumas coisas assim que faz. Mas eu vou responder essa disso de por que as mulheres são a maioria depois para não Tá. confundir tantas perguntas. E o que eu vejo de diferente no Brasil tem ervas diferentes, como eu falei, né? A gente tem tipo espada de São Jorge. Aqui não vi ninguém usar, por exemplo, espada de São Jorge para fazer nenhum benzimento. Ou fazer associação a divindades afro-brasileiras. Também aqui não tem, né? Vai ser sempre muito ligada ao. Eles aqui em Portugal eles têm uma peculiaridade. Que ou vai falar sobre santas femininas na prece, ou vai falar sobre uma tríplice de santos católicos. Então, vai ser Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ou vai ser Santo Antônio, São José e São Sebastião. Ele sempre tem uma tríplice de santos. Ou a divindade, ou a santa católica. E aqui eles têm. Mas, assim, para que se faz os benzimentos, o objetivo é muito parecido com os objetivos também que a gente encontra no Brasil, que é a espinhela caída, que é o quebranto, e aí tem o mal olhado, e aí tem uma grande discussão se o quebranto é o mal olhado, ou se não é, ou se o quebranto é outra coisa, diferente do mal olhado. E tem daí aquelas doenças de criança, assim, que são muito comuns, né? Tipo sapinho na boca, ou criança que está muito agitada, daí também tem coisas para isso. E para aborto, e coisas de mulher também. Essa tríplice que você falou me lembrou da oração da cabra preta que tem aqui no Cipriano Cabra Preta, que é o Farrabá, Satanás, não sei o que lá. E aqui essa oração ficou muito influente, né? Na Quimbanda o pessoal usa bastante. Aí também tem essa oração da cabra preta no livro de São Cipriano ou é mais católico a coisa? O livro é o mesmo, tá? Para É o te mesmo. dizer, Ah, respondendo a tua pergunta, o livro é o mesmo. Ahn, Aqui a gente tem a cidade de Évora, né? E aí tem a questão da bruxa de Évora com São Cipriano, que é algo já folclórico para Portugal. Agora, inclusive, abriu um restaurante em Évora que se chama A Bruxa de Évora. Quem for a Évora, fica aí a dica, mas o restaurante é caríssimo, não indico também ir. é o Assim, é a cobranto, boa né? visita, mas vá sabendo que levará muito dinheiro. Mas dizem as más línguas que o restaurante, ele é onde era justamente a casa da Bruxa de Évora. Não sei se é verdade, mas tá aí mais um folclore local. E essa parte eles não usam, tá? Porque, na verdade, o benzimento português, ele é muito puritano, né? Assim, ele é muito claro, ele não vai trabalhar com energias densas, ele é muito clean, assim, sabe? Ele não vai passar por zonas tenebrosas. Mas o que é curioso é que em alguns benzimentos portugueses existem partes do benzimento que são iguaizinhos a trechos do São Cipriano. Então, tu pega o trecho, ele é igual. E aí,
o benzimento ele vai mudar só 2 linhas, ou ele vai mudar só uma coisinha do que está escrito no livro de São Cipriano. Mas dá para perceber que a origem daquele benzimento provavelmente foi uma referência lá do São Cipriano. Bem, acho que tem. Eu fiquei muito curioso agora para saber qual o motivo de não ter benzedeiros, só benzedeiras hoje em dia. Tem, tá? Não é que não tem. Eu provavelmente tenho benzedeiros, tá escondido. Mas, aliás, benzedeiros, se vocês estiverem aí nos assistindo, me procurem. Eu preciso encontrá-los. Mas existem várias coisas que eu tenho ouvido de relatos das mulheres que me levam a entender esse processo, que é justamente sobre a saúde da mulher. Que por muito tempo a saúde das mulheres ela foi algo muito, como é que eu posso explicar? Foi algo que era de difícil acesso, era algo que não era tão importante quanto a saúde do homem, e portanto muita coisa foi deixada de lado, né? Então as mulheres elas precisavam saber certas coisas e para alívio, né, delas mesmas, de situações que elas ali viviam, e também porque elas diziam, muitas me diziam assim quando eu as entrevisto. Ah, a gente ficava em casa e ficava com as crianças em casa. E aí as crianças pegavam coisas, elas vinham doentes e a gente tinha que tratar as crianças, a gente tinha que cuidar, fazer o que dava para fazer. Então elas acabavam adquirindo esses conhecimentos muito por isso, sabe? Para a manutenção dessa casa, pelo cuidado das crianças e do cuidado delas mesmas. Então, alguns benzimentos, como eu falei, eles são muito direcionados ao aborto, por exemplo. E elas contam, elas relatam assim, porque antigamente o aborto não era legalizado. Para quem não sabe, hoje em Portugal o aborto é legalizado, né? Então, elas diziam, o aborto não era legalizado, então a gente ia em clínicas, mas muita gente ia e não voltava. Então, a gente precisava saber o que fazer, a gente precisava saber o que tomar, a gente precisava saber quando a criança estava com uma doença, o que fazer, porque a saúde era muito ruim. E daí você pensa nessas aldeias também aqui em Portugal, que o acesso é muito ruim, são montanhas, né? Em Portugal a gente brinca que quem não está subindo está descendo, porque sempre são muitas colinas, muitas montanhas, então o acesso ele é muito difícil. E aí, antigamente, ainda a saúde para chegar nesses espaços era mais difícil ainda. Então, esses conhecimentos, esses saberes, eles foram preciosíssimos por muito tempo. E eles se mantêm preciosos, na minha opinião, porque eles estão falando sobre algo que tem relação ao conforto humano, né? Ao bem-estar e a um instinto de empatia que é próprio do ser humano, que ele também é desenvolvido a partir disso, sabe? E aí foge um pouco de ser só um objeto para curar o corpo, para tirar uma doença, e passa também a ser um processo de envolvimento que é um alívio, claro, da pessoa que está ali sofrendo, mas também cria laços. E cria um laço que, para essas comunidades, esse laço é essencial para que essas comunidades conseguissem permanecer vivas. E os mais jovens têm demonstrado interesse na cultura do benzimento, ou tá tendo um afastamento? Porque, por exemplo, você pega o Rômulo, você conversou, eu vi uma entrevista sua com o Rômulo, não sei quem estava entrevistando quem, mas ele comentou que o catimbó estava perdendo o interesse dos jovens, e ele está tentando recuperar isso. Aí, os jovens se interessam em aprender a ser futuras benzedeiras? Nossa, agora eu lembrei do Rômulo, eu tinha esquecido do Rômulo, Não queridíssimo. esqueça, não. Queridíssimo, nossa. Sim, mas aqui tem um fenômeno que ele é transgeracional, né? O conhecimento passa através de gerações, mas ele pula uma geração. Então, tu tem geralmente a neta que aprende com a avó. É muito difícil ter uma filha que aprende com a mãe. E isso é uma característica, porque parece que a filha não. O que elas dizem assim, minha mãe sabe, mas como a minha mãe sabe, eu não me importei de saber. E aí a neta, como
como a mãe não sabe, a neta acaba aprendendo com a avó, até porque a neta se aproxima da avó e aí essa relação se dá. Então tem isso. Só que aí o que acontece? Portugal também teve um grande momento em que as mulheres não tiveram mais filhos. Então, o pulo da geração não aconteceu. Então, ali teve algum momento de perda, assim, sabe? Porque também não continuou o conhecimento. Também no Brasil, a gente teve mais texto escrito sobre, posteriormente. E aqui a gente não teve tanto texto escrito assim sobre benzimento mesmo, né? Apesar de que, também curiosamente, no Brasil a gente permanece com o curandeirismo sendo crime. E em Portugal o curandeirismo não é crime. Não, eu queria só dizer que você falou dessa coisa de pular a geração, que faz sentido, né, e o que você falou também fez sentido. E também isso é um problema, porque a gente está tendo filho cada vez mais tarde, quando tem, né? Então, hoje em dia, por uma avó ensinar alguma coisa para uma criança, ela teria que ser, até chegar a ser adolescente, e às vezes não dá tempo mais, né? Porque às vezes a avó já está lá com os 80 e poucos anos, não dá tempo de ensinar nada, né? Isso é uma questão. E outra questão eu também queria que vocês comentassem se esse Rômulo citado pelo Tiago não poderia ser considerado um benzedeiro, e às vezes a gente só não dá o nome para o homem, por exemplo. A gente não costuma chamar homem de benzedeiro por alguma razão, talvez possa ser isso também. É para mim comentar, é para eles comentar, eu não sei. Se for para mim, eu posso dizer que o Rômulo está publicando um livro sobre Reza Braba. Deve sair agora esse mês. Então acho que ele pode ser considerado um benzedeiro. Não, mas pode comentar, Natasha, que depois o Marcelo pergunta de novo, mas pode comentar agora. Que eu falei sobre a coisa de pular a geração e das avós de repente não terem mais tempo de ensino. Eu acho que o Rômulo benze muita gente, eu acho que ele já pode ser considerado. Não, a minha pergunta era que você falou um pouquinho daqui do Brasil ter mais textos do que em Portugal e tal, e a gente não abordou um pouquinho a parte histórica da coisa, né? Então, documentalmente, quando é que começa as benzedeiras, ou quais são os textos mais antigos que tem aí em Portugal? Quando é que as pessoas tomam consciência academicamente de que existem benzedeiras e como é que isso funciona? Pelo que o Rafa falou, pelo que você comentou, isso sempre existiu, né? Faz parte do xamanismo português, vamos dizer assim. Mas quando é que isso atraiu o interesse da academia? Se é que atraiu, né? E se puder juntar com uma pergunta aí do Marcelo, falar qual foi a relação da Igreja Católica com relação às benzedeiras e até do franquismo, como é que as autoridades lidam com isso depois da modernidade? Não tem a ver com isso também. Os primeiros textos, então, que a gente encontra com citações de benzedeiras, vão ser encontrados na Torre do Tombo, justamente em textos da Inquisição, né? Porque você tem ali um momento, tá? Não só, né? Mas ali tem artigos de jornal, por exemplo, que vão falar mal de curandeiras que estão fazendo esse trabalho. Porque o que aqui em Portugal acontece é o seguinte: as primeiras universidades de medicina começam a surgir. E junto das primeiras comunidades de medicina, a igreja estava se fortalecendo muito. Então, as benzedeiras, elas ficaram nesse buraco, porque elas não eram nem médicas e nem eruditas. Então, elas não tinham nem o aval de um lado nem do outro. Elas acabaram sendo perseguidas pelos dois, porque elas eram aquilo que eles não queriam que acontecesse. De certa maneira, elas também faziam um papel que a saúde e a igreja não conseguia fazer nessas zonas nos espaços onde não conseguiam alcançar. Então, onde a igreja e o Estado falhava, as benzedeiras estavam atuando, basicamente. E isso vai fortalecer as benzedeiras, por um lado, mas também vai fazer com que elas acabem se tornando tendo um papel social muito forte para esses lugares. Porque, como eu falei, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Uma benzedeira que ajuda uma mulher no parto, numa parteira, ou que a jovem está na sua primeira menstruação, isso não é aberto, não é um conhecimento que se fala, ela está com dúvidas, não sabe o que fazer, não tem ainda esse saber, né?
a benzedeira vai ali, vai apoiar, ela vai saber, ela vai estar envolvida na vida dessas pessoas, e ela vai saber segredos dessas pessoas, querendo ou não. Então, ela acaba se tornando uma pessoa que tem muito poder para dentro desses lugares. Em contrapartida, a igreja, que tem muita dificuldade para chegar nesses espaços, quando ainda não tem uma igreja atuante, por exemplo, num lugar muito afastado, ou a saúde não chega e o Estado acaba perdendo também esse poderio, acaba sendo uma briga de poder, né, basicamente. E aí as benzedeiras passam a se tornar esse ser que deve ser combatido, né, por algum certo tempo foi. E o que eu falei de textos brasileiros é porque o Brasil ele teve um momento em que se escreveu sobre os benzimentos do Brasil. Então, a gente tem livros, por exemplo, publicados com benzimentos, né? Agora, você vai pegar e achar isso em Portugal, você não acha com tanta facilidade. Eu conheço, por exemplo, 2 livros que trazem esses benzimentos, que aqui em Portugal ainda chamam de mesinhas, também é uma outra palavra que se usa, mas aí, no caso, mesinhas seria algo muito para saúde física. Seria tipo aquele chá que você deve tomar quando você está com enjoo, ou, sei lá, um banho de ervas que você deveria tomar se você está com um problema na pele, mas não tem essa característica da espiritualidade junto. E aí, o benzimento, por exemplo, livro sobre benzimento português, eu não conheço nenhum até agora publicado. Também me veio à mente aqui também que muitas vezes talvez os benzedeiros sejam chamados de herveiros. No Simpósio Sofia teve um herveiro, por exemplo, que é especialista em ervas e tal. O que que ele faz? Ele faz benzimento também, obviamente. Então, realmente a gente tem uma dificuldade de chamar homens de benzedeiros, mas talvez chame de herveiro, chame de alguma outros nomes que tem por aí, mas ainda existem homens benzedeiros no final das contas. Cheguei a essa conclusão agora. Aí deixa eu perguntar, vamos ver se eu estou acertando. Você falou um pouquinho do Islã e tem a influência absurda, né, do Islã em Portugal. Existe alguma correlação? Existem benzedeiros do Islã com outro nome? Existe alguma influência muçulmana nas benzedeiras? Como é que isso procede? Se é que há alguma existe perseguição? Ou existiu uma interação? Como é que foi isso? No Islã, essa parte dos benzimentos é tabu, tá? Aqui, pelo menos, é muito tabu. Eu curiosamente, hoje eu tô com curiosamente, né? Já falei umas 5 vezes curiosamente. Sexta-feira, eu vou, inclusive, encontrar uma amiga que é muçulmana, e ela faz uma coisa que eu acho incrível, porque ela é muçulmana, mas ela leva as filhas dela para serem benzidas em uma pessoa que não é muçulmana. Por quê? Porque dentro do Islã é tanto tabu em relação a isso que, sim, isso poderia ser feito no próprio Islã. Poderia. Mas como é tão tabu, ela não se sente à vontade de pedir ou de fazer isso dentro do Islã. E ela acaba indo procurar uma ajuda fora, né? Que eu acho incrível. Mas no Islã, tem outras maneiras de se fazer benzimentos, né? A própria recitação dos nomes de Deus, ela é considerada também uma espécie de benzimento. Outras orações, né? Frases que você fala, frases de poder, que também pode ser considerada uma espécie de benzimento. E tem algumas coisas assim que sim, eu já vi acontecer. Por exemplo, eu vi mulheres muçulmanas que são mais da Turquia, que elas fazem assim: você vai sair de casa, elas pegam e jogam um balde de água atrás da pessoa. Quando a pessoa está saindo de casa, elas jogam um balde de água. A água, ela é um elemento muito importante dos benzimentos do Islã, não só do Islã, né? A água está em todas, mas no Islã eu vejo que elas utilizam muita água. Água para proteção, água para benzer, água para desejar alguma coisa boa.
Então, sim, tem algumas práticas, mas é engraçado porque eles não falam muito, como se fosse uma coisa muito obscura, assim, não querem falar. Eu agora estou para publicar um artigo com o Maicon, que teve aqui, tá? Ele falou que veio falar com vocês, que é psicólogo, o Maicon Torres. E a gente fez um artigo sobre o uso de amuletos no Islã. E esse artigo, ele demorou tanto tempo para a gente conseguir fazer, justamente também por isso, sabe? Porque era difícil, aí depois você pegava autores que não queriam, pareciam que não queriam abrir a verdade sobre o que realmente as pessoas faziam. Porque uma coisa é o que está escrito nos textos, outra coisa é o que as pessoas praticam de fato na vida delas, sabe? E esse artigo agora, por sorte, vai ser publicado depois de muita dificuldade, mas o Islã tem isso. Ele ainda tem muito tabu envolvido. Eu ainda não consegui achar aqui em Portugal nenhuma pessoa que fosse do Islã e dissesse eu benzo e faço assim. Eu sei que fazem, porque eu já vi fazerem, mas eu nunca vi ninguém dizer eu faço e é assim. E aproveitando o gancho aí das religiões, que eu sei que Portugal agora também está sofrendo com os neopentecostais. E como é que é a correlação desse filamento aí do cristianismo com as benzedeiras? Aqui, você Existe? diz? É porque aqui no Brasil é mais católica, né? A gente não tem muito tiazinha evangélica. Me corrige se eu estou errado, Thiago. Mas acho que Geralmente é espírita também, é é católico e pá, espírita, espírita. católica, que eles não têm muito disso no Né? Porque pentecostal, né? eu sempre ouvi que o espiritismo pegou mais aqui no Brasil, aí então acho que aí em Portugal é mais o pessoal mais católico, um cristianismo popular, né? Não, tem muito espírita aqui, tem muito É? espírita, yeah. Mas é um espiritismo diferente. Apesar de ser kardecista, raiz, aqueles, assim, eles adoram falar que nós viemos direto da França, sabe? Aquela coisa assim, bem... Mas é diferente a vibe. Eu fui lá, achei bem, assim, não parecia o centro espírita do brasileiro que a gente está acostumado. Eles são todos corretinhos, assim, não sei, é uma coisa mais ainda do que no Brasil. Eu achei diferente. É que a vibe, pelo menos até onde eu tinha pesquisado, era mais, pelo menos no Nordeste, era senhoras católicas mesmo, né? Que era quase como se fosse a macumba católica. Né? E a galera pentecostal não curte muito, não. Eu não sei se existe essa perseguição, fala mal, ou se tem uma maior tolerância. Como é que é a situação, pelo que você viu? É que os evangélicos aqui, eles já foram mandados correr em vários momentos, né? Não sei se vocês sabem, assim, de alguns ocorridos daqui. Mas, por exemplo, a Iurde foi mandada... Quando a Iurde chegou aqui, a Iurde foi proibida logo depois. Teve um grande escândalo de tráfico de menores, inclusive. Teve muito bafafá. E Ô, como Natasha, desculpa interromper, a gente não sabe, mas pode contar que é sempre um deleite ouvir essas fofoca, coisas. né? Não, momento fofoca. Ver Sim, a então... Yurdi apanhando sempre é uma beleza. Então, quando a Iurde chegou aqui em Portugal, eles pegaram e alugaram um espaço que era muito clássico em Portugal, que era um antigo cinema, um dos cinemas mais antigos de Portugal, em Lisboa, e ali botaram a igreja. Aí, primeiro, teve muita crítica por conta disso, porque os portugueses acharam, nossa, que era um pecado, com boa palavra, um pecado acabar com um cinema tão tradicional e clássico, importante da cidade, para botar uma igreja universal. Então, já causou um pequeno transtorno ali. E depois teve alguns problemas relacionados a tráfico de criança. E aí, Portugal mandou eles embora, assim, basicamente proibiu que a igreja continuasse, mas eles continuaram. Vou contar o que eles fizeram. Eles mudaram de nome. Então, aqui em Portugal, a Iurde não é Iurde. A Iurde aqui é... Como é que eles chamam? É tipo socorro espiritual. Algo assim o nome deles. Mas eles mudaram de nome. Você passa, tá o símbolo da Iurde, então por isso você reconhece que é uma Iurde, mas o nome é outro. E daí, assim, eles conseguem continuar se mantendo em Portugal, mudaram o CNPJ, tudo, né? Então, como se eles tivessem fundado uma nova igreja. E eles são concorrentes, né, das benzedeiras, porque eles vendem cura, libertação. Eles são concorrentes de tudo, né? Concorrente. Só o cobranto Eles deles é maior do que o das concor- benzedeiras. E eu queria comentar que, principalmente no Rio de Janeiro, principalmente no bairro da Tijuca, eles cometeram vários pecados com os cinemas de rua, tá? Tudo virou igreja em um momento ou outro.
Mas o que eu ia dizer é que daí os evangélicos aqui não falam muito de ninguém, entendeu? Eles ficam meio quietos, assim, porque eles ainda não têm muito espaço, então eles ainda têm que ficar muito na maciota. E aqui, tipo, é muito católico. A galera é muito católica. Então, qualquer coisa que eles vão falar, os católicos vão em cima, assim, de uma maneira muito forte, eles não conseguem ter o espaço como eles têm no Brasil. Eu tô com uma pergunta aqui do pessoal. Eles pediram se você podia falar um pouquinho mais da tal da bruxa de Évora. Quem é essa bruxa? Cara, vou decepcionar todos vocês, porque quando eu fui em Évora, eu tive que fazer um trabalho de campo em Évora, aí eu fui atrás de gente da história lá em Évora, porque eles têm um centro de estudo histórico do lugar e tal, e porque a cidade é minúscula, né, gente? Eu atravessei a cidade caminhando em um dia, então, assim, você consegue, a cidade, né, que fica nas muralhas. Eles têm como conclusão que a bruxa de Évora é folclórica. Não há nenhum registro histórico, dado científico, que comprove a existência da bruxa de Évora. Porém, há quem acredite que a bruxa de Évora tenha sido uma moura. Porque sim, né? Ali a região ela foi tomada pelos mouros durante bastante tempo, um tempo que condiz com o tempo que seria relacionado à existência da bruxa de Évora, e que poderia ser uma benzedeira moura que viveu ali na região, mas que dificilmente teria todas aquelas coisas que o São Cipriano, que não é nem o São Cipriano que conta, né? O autor do livro de São Cipriano conta na obra, porque o que traz isso a entender é porque, como ele fala lá no livro, por exemplo, que tinha uma casa, que tinha uma cova, que tinha várias coisas, vários elementos e muitas coisas, e que depois teria sido descoberto no castelo também, acho que é o próprio livro que teria sido descoberto no castelo. Isso tudo não teria como ter acontecido. Isso tudo não teria como existir nessa dimensão que ele fala ali. Então é isso, né? Mas. Inclusive, tem um pesquisador, vou contar para vocês só uma curiosidade, muita curiosidade. Tem um pesquisador que foi muito a fundo nessa história da bruxa de Évora, e aí a conclusão dele, no fim, foi que a bruxa de Évora provavelmente teria sido um homem. Na conclusão dele. Por quê? Porque daí ele foi olhar nos autos para ver quem é que tinha sido morto em Évora naquele período, como curandeiro, como bruxa curandeira. E não dizia nenhuma mulher, dizia só um homem. Então, na teoria dele, teria sido o bruxo de Évora, e aí depois que teria virado a bruxa de Évora. Olha só. Ó, a gente já está meio que chegando no final, então como a gente começa com uma pergunta pessoal, eu vou terminar com uma pergunta pessoal também. A não ser que alguém tenha outra pergunta, tá? Mas é assim, quanto da sua pesquisa você se envolveu, você trouxe para a sua vida, no sentido de que você foi numa benzedeira, você adotou algumas práticas que você aprendeu, você se deixou influenciar, e se você acha que isso é positivo ou negativo para a sua pesquisa? Eu faço uma coisa que não é tão nova na etnografia, mas é nova no sentido de que muita gente criticou por muito tempo, ainda criticam, mas é uma maneira que eu acredito, que é a autoetnografia, que é quando o pesquisador ele se coloca não só como observador daquilo que ele está analisando, mas ele se integra, né? Ele experimenta, ele faz. E essa é a minha proposta no meu trabalho. Então, quando eu vou nas benzedeiras, uma das coisas que eu peço é sempre que elas façam em mim. Então, eu sou cobaia geral e eu faço essa troca com elas, o que é muito divertido, porque daí eu Sim. vou em uma e elas me ensinam certas coisas e dizem, eu queria aprender tal coisa, aí eu vou na outra, aprendo tal coisa e depois eu volto e ensino para aquela. Então, a gente acaba fazendo uma troca e eu também consigo passar por aquilo que é sentir estar com uma pessoa que recebe o benzimento, que é muito diferente de eu estar só olhando ela benzer alguém, né? Também
pensando que, como eu falei para vocês, eu vejo estou tentando ver benzimentos de uma maneira mais ampla, tentando olhar para o benzimento contemporâneo, que se tem hoje aqui. Então, quando eu vou, por exemplo, em experiências que eu tive em benzimentos urbanos, eles são muito mais profundos, assim, em certos aspectos. Por exemplo, começa a pegar coisas psicológicas da tua vida, aí vê coisas, assim, muito que eu não teria como, por exemplo, observar alguém nessa situação, entendeu? É como eu chegar para um psicólogo e dizer, com licença, vou sentar aqui e vou olhar a consulta de vocês dois aqui. Não tem como. Então, como é algo que começa a falar sobre camadas, assim, da vida da pessoa que são muito íntimas, eu me coloco também como cobaia nessas experiências para conseguir entender como é que se dá, né? Esse tipo de pensamento, por que se faz assim, como que se faz, enfim. E eu acredito muito na autoetnografia, como eu falei, e é algo que eu entendo também por ter estudado alquimia por muito tempo. E eu acho que esse é o meu processo, sabe? Eu tenho alguns autores, a Margaret Mead, eu acho que ela fala também sobre isso, que é a etnografia como um caminho iniciático. Então, você vai fazendo ele e aí chega num ponto em que o pesquisador ele se transforma. E aí, quando ele se transforma de fato, é que ele consegue olhar o objeto como parte, porque ele se integra ao objeto de pesquisa dele. E eu acredito muito nisso, então eu estou realmente nesse momento me jogando de fato na pesquisa, estou vivendo para isso, né, dia e noite, mas eu ainda estou muito no início. Para ser honesta, eu ainda não consegui sentir esse start, que eu ainda vou sentir provavelmente. Mas ele chega no momento em que o pesquisador ele muda. Aí é É que que tá. nem, é que nem dormir e meditar, né? Quanto mais você não pode forçar, você pode criar o ambiente para que aquilo aconteça, mas você não pode forçar que acontece. Não. É olhar o outro não como o outro, né? Isso é muito difícil. E sobre esse tema aí, queria te perguntar se você também está cultivando ervas, se você também está fazendo benzimentos, e também da relação sua com a sua filha, que você ainda, além de ser uma pesquisadora, você ainda tem uma filha para cuidar, né? Tá pequena ainda, e parece que ela vai a algumas coisas junto contigo. Queria saber se a sua filha também já demonstrou interesse sobre esse tipo de coisa, se ela vai junto contigo, como é que você lida com isso? Ela vai, eu levo ela desde pequenininha em todas as minhas experiências, assim, eu tento levar ela. E agora, inclusive, eu vou fazer uma saída de campo mais longa, e aí eu vou ter que, durante um período, eu vou levar ela por uns dias também comigo. E eu acho que vai ser interessante, porque eu também quero ver como é que vai ser a relação dela com o benzimento, porque eu ainda não vi, né, todas as minhas saídas eu fiz sozinha, eu não levei ela nas saídas, eu levei ela já para experimentar outras religiões, para ela conhecer coisas aqui, mas e benzimentos em casa, que eu ensino ela e tal, mas eu nunca vi ela com outras pessoas, em outro contexto. Eu quero. Acho que vai ser divertido, espero eu, né? Se não for desesperador. Depois te conto se vai dar certo ou não a minha experiência. Bom, Natasha, foi maravilhoso conversar com você. E agora ficou faltando a pergunta mais importante, que é como é que o pessoal te acha? Gente, me achem no Instagram. Eu ando muito quieta lá. Eu sei, antes eu era super ativa, mas agora faz uns 2 meses que parece que eu tô virada num zumbi. Mas é porque o doutoramento tá me. Aqui se fala doutoramento, não se fala doutorado. Aqui, eu tô muito consumida, né? Cansa demais. E aí também tenho a saída de campo, tenho que trabalhar, tenho a filha. E aí acabei deixando o Instagram um pouco quieto. Mas eu espero retornar, espero retornar com materiais bons, até porque eu acabei de ir numa coisa muito legal, que foi o primeiro encontro pagão de Portugal. Então também tenho bastante material para botar lá. Poderia ser um assunto aqui para a gente conversar também. Eu vi o meu primeiro ritual druídico tradicional. Achei super diferente do que tudo que eu imaginava, mas foi assim, foi bem interessante também. E então tem muita coisa lá no Instagram, quem quiser me encontrar é lá. A gente fala demais, desculpa. Maravilha. Rafa Reis, suas considerações finais.
Eu queria comentar que foi no Instagram que eu encontrei a Natasha, né? Por isso que ela está aqui e a gente vai continuar acompanhando, né? A gente eu e o Thiago Plano já conhecíamos, já éramos fã. E também comentar que ela faz vídeos, tá? Então dá trabalho, né? Porque não é só uma foto com um texto embaixo, ela faz uns vídeos muito legais, inclusive. Parece ter uma certa edição ali, né? Ela tem jeito para o negócio, né? Lógico que agora não está dando muito tempo para fazer, mas ela tem jeito. Inclusive, eu queria deixar a indicação de pelo menos três posts dela no Instagram. Tem um que fala sobre os narcopentecostais do Rio de Janeiro, bem interessante. Tem um que fala sobre como o Bob Marley também usava a música dele de uma forma sagrada. E tem um que ela faz uma visita no cemitério à noite, que já é um vídeo gravado. Então, são só alguns três sugestões, e depois você vê o que você acha mais legal lá. Mas é isso. E vocês gostaram aqui do entrevistador? Eu sou um cara que escreve um blog, chama Texto para Reflexão. Você me acha aqui no raph.com.br. Eu também tenho esse livro aqui que resume muito do que eu penso sobre magia e arte e tudo mais, que chama Arte e Magia, que tem no Clube de Autores e também em e-book na Amazon. E a gente entrevistou o Raf sobre o livro, então depois dá uma olhada nisso daí. Robson Belli, considerações finais. Bom, eu adorei que ela mencionou o livro de São Cipriano, porque a galera ocultista hoje do Brasil gosta de bater demais no livro de São Cipriano, fala que é um livro porcaria, isso, aquilo, sendo que é uma parte muito importante da formação mágica da cultura brasileira, porque isso veio de Portugal com o pessoal, o livro de São Cipriano que nós temos no Brasil é um livro que veio de Portugal, é a versão portuguesa, existem 27 grimórios de São Cipriano diferentes, e o que nós temos no Brasil hoje é a versão portuguesa. Então, é muito legal isso, porque tem muito pouca gente falando sobre essa questão, e acho muito legal saber que o benzimento em Portugal vem praticamente do livro de São Cipriano. Achei muito interessante essa questão. E, bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho com Grimórios, acessa aí linktr.ee/secretum secretorum. É o meu projeto. Lá vai ter infinitas informações, grupos de estudo, esse tipo de coisa, material que eu vendo, livros, cursos, pela editora Diamond também. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho com Grimórios, acessa lá e quase todos são bem-vindos. E eu vou procurar a Natasha porque eu vou querer saber de mais algumas outras informações que ela mencionou aqui hoje. E vale lembrar que a gente está num trabalho que a gente tem por meta traduzir. O Robson traduziu os 15 grimórios mais importantes medievais. Eu prometi para ele que a gente vai publicar todos. Então, o Arbatel já está publicado e eles são pequenininhos, não são. Aqui. O Arbatel já está publicado e a gente vai continuar de modo que a gente tenha em português todos esses grimórios. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Adorei mesmo saber das similaridades do curandeirismo aqui no Brasil e em Portugal. Percebi que aqui a gente enriqueceu bastante com a cultura indígena e a cultura afro-brasileira. A gente tem que resgatar nossas raízes europeias, porque às vezes fica muito focado africano, índio, e esquece o europeu aí com São Cipriano. Sim, consciência. Está aqui consciência. Chegou a nova. Chegou. Essa é a 21 aqui. Se você entra aqui no catarse.me/TDC, você vai assinar o projeto de forma recorrente, você vai receber essa revista, tá? São mais de 50 edições. Aqui o primeiro artigo que eu achei aqui. Vamos ver. Útero dos Anjos, uma homenagem às mulheres. Então, um projeto fantástico, porque além da revista, você tem grupos no Telegram de diversos assuntos. Tem grupos de benzimento que o povo está ali falando, de benzimentos em geral. Tem grupos de Umbanda, grupo de tudo quanto é que você imaginar, com um pessoal bacana para te ajudar. Você pode assistir essas gravações ao vivo. Você só tem a ganhar participando aqui do catarse.me/TDC.
Ô, Natasha, sei que está doutorando. A ideia aqui da gente fazer essa revista era que muito do pessoal que a gente entrevista, eles estão fazendo trabalhos acadêmicos e tal, e eles publicam em blogs, Instagrams e etc. E aí, às vezes, ele precisava referenciar um próprio trabalho, e aí www.blogspot.net/arroba/. Daí a gente falou, putz, vamos então fazer alguma coisa séria. Então a gente tirou um ISBN, montou a revista, montou certinho, e aí a galera que escreve ou publica material sobre ocultismo, acadêmico ou não, os melhores textos de cada 3 meses a gente reúne e publica na revista. Aí, além de tudo, ainda fica mais fácil de referenciar se você precisar citar em alguma coisa, em algum trabalho, né? Tiago Nossa, Tomassaus. tenho muita coisa para mandar para vocês. Depois a gente se fala. Vai ser um prazer, pode mandar. Tiago Tomassauskas, tem benzimento no Morte Súbita? Tem pouco, né? Acho que eu podia passar pelo Morte Súbita e depois ir para a revista Hermetismo, hein? Depois a gente conversa. Ô, Natália, queria agradecer sua presença aqui. Foi muito legal ver você falar. Assim, a gente vê você, a sua personalidade assim no Instagram, vê que você é igualzinho ao vivo. É muito bacana isso e que você tem muito conteúdo para passar. Então, quando esse livro estiver pronto, o documentário, faz mais barulho ainda para a gente ajudar também a divulgar, que é um conteúdo que com certeza muitas pessoas vão querer ver. E convidar a galera que não conhece para acessar o mortesubita.net, um site de ocultismo que está aí no ar desde 1996, um conhecimento gratuito e aberto para todo mundo que quiser se interessar sobre os mais diversos assuntos. Não cobramos nada pelo conteúdo, então é só entrar e acessar. A minha sugestão é entrar hoje lá e procurar Bruxa Évora. Tem uns 2, 3 textos sobre ela lá para vocês, ou sobre ele, para vocês procurarem. Essa foi novidade. E se você começar a acessar o site muito tempo, começar a acessar escondido na hora do trabalho, escondido na escola, ficar vendo em casa, aí você começa a ter um problema, né? Aí se a sua espinhela cair, seu bucho virar, considere entrar no catarse.me/morte súbita e ser um patrocinador também, que aí você tem alguns outros benefícios, tem sorteios mensais e tem um acesso diferenciado com o PDF de todos os arquivos, caixa de comentários e outras coisas também. Bom, muito obrigado. Natasha Mirra, suas considerações finais. Gente, um dia então eu volto para ensinar todos os benzimento bravo para vocês aqui, porque hoje eu falei só, né, trouxe o contexto, mas não ensinei nenhum benzimento no fim, né? Porque Então, para finalizar, então, benze o Raf. Quem? Não, o Raf é o seu parceiro. Tá, faz um benzimento para a gente, para o pessoal que está escutando, ver, ter uma ideia de como é que funciona. Tá, vou falar um benzimento que eu aprendi esse final de semana que eu achei bem diferente, tá? As frases que as pessoas falam, elas mudam de acordo com a região. É aquele, né? Quem conta aumenta um ponto. Então, já tem às vezes o mesmo benzimento, mas o que a pessoa fala é diferente de região para região. Então, eu aprendi esse final de semana que a benzedeira pega um pão, coloca embaixo do braço, e aí ela benze a pessoa. E depois, embaixo do sovaco, no caso, né? Aí ela tira o pão depois e a pessoa tem que comer o pão. Esse é um dos benzimentos que eu aprendi esse final de semana. O da espinhala caída é muito complexo. Eu não... Nossa, aquilo ali, se não mata a criança, cura mesmo, né? Porque é muito tenso. Ai, ai. Ô, Natasha, muito obrigado mesmo pela sua participação. Com certeza você vai voltar mais vezes aqui para o programa. Então, brigadão, Rodrigo, Thiago, Robson, Rafi e vocês que acompanharam a gente. Dá like, segue o canal, você já acompanha. Essa aqui é a entrevista 475. Então, se você curtiu, aqui essa 1h30 que a gente ficou batendo papo, saiba que tem mais 474 entrevistas do mesmo calibre, porque a gente tem uma curadoria muito grande, a gente toma muito cuidado com quem a gente convida para falar, e vocês vão ver, a gente já falou de ervas, já falou de umbanda, já falou de espiritismo, já conversamos com todo mundo que você puder imaginar de bacana, brasileiro e de fora, né? Então, a gente depende de você seguir o canal, dar like e espalhar, porque o YouTube gosta de divulgar canais de 10 minutos com dancinha, essas paradas, e a gente prefere uma conversa séria, profunda, sobre assuntos que interessam. Então, youtube.com/Projeto Mayhem, e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.